nós estivemos a participar desde abril até, pronto, eu vim em setembro, até ao meio de setembro. Até ao meio de setembro, ou seja, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. São 5 meses, provas todos os dias, com algumas vezes 3 encestamentos, ou seja, mandar para uma prova de fundo, uma prova de meio fundo e uma prova de velocidade. Pronto, não são os mesmos pombos, é impossível ser os mesmos pombos. Você começa a competição com quantos pombos? Nós este ano começámos com 33 machos e tínhamos umas 38 fêmeas. Depois houve uma que foi apanhada de tomada de rapina, depois houve também umas batidas, depois deu-se mais 1 ou 2. Pronto, ficámos com menos, talvez em relação ao grupo, tínhamos uns 3 machos, exatamente 3 machos e 4 fêmeas. Pronto, mas era um grupo pequeno, Os machos fazem as provas de velocidade, fazem as provas, e as fêmeas fazem também as provas todas de velocidade e meio fundo. Agora, aquilo tem assim, por exemplo, para os campeonatos nacionais, há um período, ou seja, não posso andar a mandar desde abril até setembro, porque este tem um período para os campeonatos nacionais de velocidade, para os campeonatos nacionais de meio fundo, para os campeonatos nacionais de pombos de ano, de borrachos, que vocês chamam os filhotes, e os adultos. Pronto, há períodos diferentes. E chega a um ponto que não me interessa estar a mandar os pombos só por mandar, porque já não conta para nada. Eventualmente para a coletividade possa contar, mas para as partes dos nacionais não conta. Esses pombos só voam fundo, eles fazem treino dentro do caminhão antes? Não, os pombos que fazem, pronto, tem que ter uma preparação antes, tem que fazer algumas provas de fundo, que normalmente é assim, se vamos fazer uma prova de 600 km, os pombos têm que fazer cerca de 1.900 a 1.000 e poucos quilómetros antes. Ou seja, a gente não pode agarrar no pombo e mandá-los a 600 km, eu não posso agarrar no pombo, mandá-lo a 200 e a 300 e depois mandá-lo a 600. O pombo pode regressar, só que não regressa com facilidade e se calhar na próxima prova de fundo vai ressentir do esforço que fez para além daquilo que está... Pronto, tem que haver uma preparação para mandar os pombos. Tem que se mandar os pombos. No mesmo dia você embarca para 2 ou 3 coletividades? Sim, eu posso fazer isso. Sim, eu recordo que, por exemplo, este ano insistámos, por exemplo, numa quarta-feira uma prova 600 km, mandámos uma quinta-feira para uma prova, já não me recordo, foi uma prova de meio fundo nacional, depois na sexta-feira mandámos 6 fêmeas para uma prova de meio fundo, mas mais pequena, e fomos insistar ao sábado para a prova, ao domingo, de velocidade. O mesmo constatador? Sim, é o mesmo aparelho, sim. Se eu for... Porque o acerto do relógio É por satélite, sim, é por satélite, sim. Essa variedade tão grande, com provas ao longo da semana e distâncias diferentes, como é que você consegue controlar a preparação dos pombos? Os pombos, primeiro que tudo, têm que estar em pombais diferentes. Para voar uns pombos de fundo, não posso ter os pombos que vão voar a 100 e poucos quilómetros. Os pombos têm que estar em pombais diferentes. Pronto, ora bem, temos 2 pombais para machos viúvos, que voam juntos. Tínhamos um pombal para as fêmeas, que iam fazer só os meio fundo. E tínhamos um pombal para as fêmeas que iam fazer as provas de fundo. Os nacionais, pronto, ou seja, tínhamos 4 pombais diferentes. Ou seja, eu tinha que fazer 3 soltas diferentes. E quando vêm depois os nascimentos, pronto, que os pombos são acasalados em novembro, no final de novembro, para voar depois dos nacionais ali a partir de junho, chegamos a um ponto em que temos pombos para a velocidade, pombos para o meio fundo, pombos para o fundo e os filhotes que nasceram no final do ano anterior. Mas aí, como estou ali a 100%, tenho que soldar os pombos durante o dia. Os pombos têm que ser soldados durante o dia. 3 no mínimo. Tem limite para as apostas? Não tem. Não tem. Tem um retorno, depende de que aquilo aposta. Você, por exemplo, se quiser apostar só um pombo, que é o seu primeiro, mas se me perguntar das apostas, ele é que faz isso, lá o meu sócio, digamos assim, mas sei que normalmente havia pessoal até alguns anos atrás, agora cada vez menos a gente está a apostar, mas havia pessoal que vivia durante o tempo da campanha para o resto do ano sem fazer mais nada. E a premiação, por exemplo, para uma prova de grande fundo, o primeiro pombo, o clube paga o quê? Não há prémios monetários no clube. Não há prémios monetários no clube. Pronto, há uma classificação, só as apostas. Ou seja, nós em Portugal temos precisamente isso, ou seja, o primeiro pombo ganhava 10 euros, o segundo 7,5, por aí adiante, até o último da classificação. Ali não, ali há uma classificação
há uma classificação e há uma aposta se a pessoa quiser. Há pessoal que manda só por mandar, não dá às vezes algum. A negociação é muito importante, no caso, na venda dos pombos. Como, O retorno do dinheiro para o Colo-Boca é vendendo pombos. na Bélgica, pronto, a maior parte deles vivem da venda dos pombos, e para isso tem que ter resultados. Tem que ter resultados. E Ele eles... pode mandar e não apostar, mas conseguir pôr Sim, mas normalmente é pessoal só que tem pombos só por ter, pessoal nas quintas, que andam lá com os pombos às vezes já solta, mas não... É mais difícil. Sim, não. No geral quem aposta, aliás, quase a 100%, não posso ser 100%, mas sou capaz de dizer que muito aproximadamente a 100%, quem aposta é pessoal que tem uma possibilidade de ganhar e que tem esse gosto. Uma ou duas vezes por dia. Como? Treina uma ou duas vezes por dia os pombos. Após as provas de velocidade só uma vez, os machos são só treinados uma vez. São só uma vez por Qual a dia. idade dos pombos, Silvio? Os pombos, como os pombos, eles concorrem com os pombos muito pouco tempo, no máximo 2 anos, 3 anos no máximo, 3 anos no máximo. As provas de velocidade, eles vão no ano do nascimento, depois fazem outra campanha como yearlings, ou seja, que é os pombos de ano, e depois até ao segundo ano. Normalmente são 3 campanhas. Pronto, e quem é bom passa para a reprodução, ou é vendido, ou quem não é, pronto, vai ter que ir para o outro lado. E vem novos. Sim, e novos, sim, e bem novos, sim. Põe treino, tempo de treino, ou deixa De treino normalmente regulo aos 45 minutos. Embora na primeira parte da campanha, nas primeiras coisas, eu solto os pombos 2 vezes por dia, quando o tempo dá. O tempo lá é um pouco variável, não é nada como em Portugal e nada como em partes do Brasil. Pronto, é chuvoso, os dias são curtos, na maior parte dos casos são dias muito enevoados. Pronto, mas os pombos estão habituados àquilo e é assim. Ou na chuva mesmo. Não, vou quando está em chuva, das duas uma. Se for para soltar à tarde, já não solto os pombos. Solto na parte da manhã, se estiver a chover. Mas os pombos, às vezes, quando está a chover muito, às vezes nem vale a pena estar a as voar. alimentações também são decorridas corridas. Sim, são. Para os machos têm que estar leves e motivados e tudo isso, é uma alimentação mais ligeira. Fazem 160 km só, pronto, é certo que é todas as semanas, pronto, são 160 km é na casa das 2 horas, às vezes 1h45, pode acontecer isso. Pronto, se for uma prova já de 300 km, já tem que comer mais qualquer coisa. Outra questão que há lá, pronto, é a questão dos concursos de borrachos. São muito importantes, eles dão muito valor ao concurso de borrachos filhotes. Aos filhotes, e aquilo passa porque temos um problema. Os pombos nascem no ano anterior, ou seja, no princípio do ano, como é que eles se aguentam até setembro sem mudar? E então aquilo é feito através da obscuridade do pombal. É uma coisa que tem o seu quê, em que os pombos passam. É uma obscuridade, a gente diz que é obscuridade e a gente pensa assim, mas o pombal está sempre às escuras, não. O pombal apenas está fechado da parte da frente, com uma cortina escura, mas tem luz lá atrás. Ou seja, ele tem luz, mas não é luz solar. É a situação... Como? Sim, ou seja, por exemplo, nós começamos a ter essa obscuridade quando os pombos têm cerca de 3 meses. E depois, quando começam os pombos estarem assim, depois quando os pombos começam a voar, você não pode tirar os pombos da obscuridade e soltá-los, senão eles desaparecem. Só pode soltar os pombos 1 hora depois de abrir as cortinas. Sim. Para se adaptarem. Mas o pombo é colocado no pombal, é colocado na cortina e deixa-se a luz acesa desde as 19 horas, que já é de dia, até às 10 horas do dia seguinte. Vejam lá, das 19 até às 10 horas. São quase 15 horas sim, 15 horas. Mais a luz. Ou seja, a gente fala, quando fala, a obscuridade dos pombeiros. E parece que é tudo escuro. Não. Ficam ali os pombos, ali fechados. Permite que, na maior parte dos casos, em alguns pombos isso não se verifica, mas na maior parte dos casos, em 90% dos casos, eles não mudam pena nenhuma. Podem mudar uma pena, se a gente se atrasar a separá-los, ou seja, a fazer esse sistema, mas na maior parte do caso, eles aguentam-se com as penas todas até setembro. Depois, quando os separa e quando eles começam com a luz normal, aquilo parece que ficam logo todos, cai-lhe a roupa toda. Cai-lhe a roupa toda, é uma coisa que... Pronto, eu tinha aqui alguns apontamentos, o que é que eu tinha aqui? Como foi estrangeiros, 25...
Pronto, em relação às provas, são muitas provas realmente, para você participar em 26 provas de fundo e grande fundo, mais 26 nacionais, mais as provas da coletividade, que são desde março até setembro, mais as outras provas da coisa, aquilo é provas por todo lado, eu não sei quantas provas é que este tem, este tem para aqui umas 200 provas, se calhar, umas 200 provas. Sim, tem que... Mas é claro que cada um não participa em todas as provas, não há ninguém que participa em todas as provas. Há quem participe, por exemplo, nos concursos de filhotes, como vocês chamam borracho, quem participe nos concursos de pombos de anos, yearlings, adultos, e velocidade, meio fundo e fundo, para o Campeonato Nacional Belga geral. Mas são muito poucas pessoas que participam nisso. Mas não tem necessariamente que mandar todas as provas, porque como eles têm muita prova, eles têm, por exemplo, para o Campeonato Nacional do Pombo Ás de Fundo, do Pombo Ás são só 4 provas. Para o Pombo Nacional de Grande Fundo são só 2 provas. E eles têm muitas para escolher, ou seja, não há aquela obrigação de todo. Ou seja, eles mandam cirurgicamente para tentar obter a melhor classificação possível nessas provas. Mas são muitas provas, são realmente provas. Eles acham que são provas a mais. São Nesses provas a mais. 70 pombos que você colocou, que você começa a campanha, Sim. você termina com quantos mais ou menos? Este ano reduzimos, aquilo foi para aí reduzida metade. Ficámos com metade dos pombos. Metade dos pombos, mas depois tem que ser feita ainda uma escolha dos que vieram, dos que ficaram, para assim, o que se verifica lá na Bélgica em relação a Portugal, e não sei aqui o Brasil como é que funciona, mas é que perde-se muito pombo. Na Bélgica perde-se muito pombo. Perdem-se pombos em provas de 50 km, 100 km, que é uma coisa que em Portugal isso é inconcebível. Porquê? Como são feitas muitas soltas, e são soltas com muitos pombos, há enormes arrastamentos para um lado e para o outro. Por exemplo, imagina o que é provas de o mais curto possível, de 50 km, e que para uns tem 50, 60, até 100 km, e são soltos 100 mil pombos. Ou seja, está um pombo que vai logo ali para aquele lado, já vem tarde, ou até pode nunca mais regressar. É essa dificuldade que eles têm de eles selecionarem os pombos, muito específicos, pombos para Quievran, pombos para Noyon, pombos, essas coisas todas. Os pombos têm que ter tem que ser mais perto do que o geral, porque têm que escolher o caminho certo e não se podem deixar rachar no meio daquela grande beira funda. É muito difícil. E pronto, é o número de soltas, o número de pombos e a distâncias muito curtas. E os pombos estão especificamente para essas coisas. Pronto, eu tinha aqui várias provas por semana, data dos enlistamentos. A competição é complicada, porque eles jogam a dinheiro, e quando jogam a dinheiro têm que acertar nos pombos para não perder dinheiro, e torna-se complicado. Por outro lado, como são muitos colombófilos a mandar poucos pombos, tem que se fazer uma grande seleção para sim. A distância máxima que eles têm é a prova de Barcelona, dá na casa dos 1000 para Antuérpia, 1190, na casa dos 1000, coisa assim. Como? Nas provas, pronto, o vento tem uma importância determinante, porque como não tem qualquer relevo, e o pombo é arrastado mais para um lado ou para o outro conforme o vento, se o vento está todo para o lado esquerdo, são os colombófilos do lado esquerdo que vão ganhar se você está para o lado direito, pronto, isso. Daí os colombófilos às vezes andarem a saltar, mas isso, o que é curioso é que se nota também isso nas provas de fundo e até mesmo às vezes de grande fundo. Quando eles têm até um maior percurso para tentar compensar, para corrigir essa curva, aqui, mas isso verifica-se. Só de um lado e depois só... Não, as soltas não, são todas na direção. Só há uma solta, só há duas soltas em território belga. A Bélgica é muito pequena, é o Quievran. Isso é solta na região belga. E acho que o Momini também é, acho que na parte francófona, também é. Tudo o resto é tudo em França. Mas as soltas que são, desde que eu sou colombófilo, eu sempre me recordo de Barcelona, foi a Barcelona, as outras provas são todas naquele sítio, eles são assim desde há anos, não andam a mudar, Muda muito. Nós temos tenho no telemóvel, e toda a gente tem praticamente, vermos qual é que é a direção do vento, para a gente ir, vamos àquela coletividade, vamos a outra coletividade, para ver, e às vezes a gente vê de manhã, vamos lá, quando vemos já à tarde, já temos que ir ao outro lado, porque o vento já mudou e já nos está a desfavorecer. O Brasil segue muito a colombofilia portuguesa. E a colombofilia portuguesa não está ainda
Não. Qual é a não. perspectiva, né, da colocofilia portuguesa? Não está apostando do Brasil vir a